eu sou Carolina Duarte, é um prazer estar aqui. Eu sou professora da Educação Básica e mestranda pelo Programa de Ciências da Literatura pelo UFRJ. Eu vou compartilhar aqui minha tela para que vocês possam acompanhar comigo a apresentação do meu trabalho. Só um momentinho, por favor. Então, vamos aqui, compartilhar. Pronto, estão conseguindo ver? Então aqui a gente tem o título do meu trabalho, Corpo Lugar e Corpo Não Lugar, Lubi Prates e Lued Luna, poetas negras em relação de alteridade com o espaço geográfico e com as cartografias simbólicas do discurso. Essa é uma pequena parte da pesquisa que eu tenho feito dentro do programa de Ciências da Literatura. Então, esse trabalho, né, ele visa realizar uma breve análise das obras da poeta Lubi Prates, no seu livro Um Corpo Negro, e do álbum da cantora e compositora Lued Luna, o álbum Um Corpo no Mundo, a partir da aproximação entre as poéticas de ambas e as convergências temáticas que ocorrem nas obras dessas poetas, né? Dando luz a uma estética manifesto criada por elas, a qual transforma em manifestação artística, política, as suas experiências de mulheres negras. É importante pontuar que as composições da Lued vão ser analisadas aqui sem a questão melódica, né? Sem a questão da estrutura musical como um todo, considerando a parte textual, então, apenas nesse momento, né? Então, a partir da poética feminina negra contemporânea, traçar esses manifestos, esses traços ideológicos e disruptivos que abordam a subjetividade feminina, a questão da diáspora africana, o colonialismo, né, perpassando o papel da escrita, né, como a escrita poética como um eixo subversivo existencial dentro de tais experiências, né? Então, aqui a gente tem a experiência de estar à margem, no exílio, provoca o descobrimento e evoca memórias coletivas através da poesia. Então, busca-se, portanto, investigar como as relações de alteridade com o espaço geográfico, e aí pensando o mar e o continente como um não lugar territorial e existencial, como eles possuem o próprio devir e vão passando por mudanças a partir da construção, né, de fatos históricos e de seus referenciais simbólicos que vão ser imaginados aqui através dessas obras, dessas poéticas, que vão ser reconstituídos e rememorados também nos discursos poéticos das mencionadas artistas, né? Então, aqui é interessante a gente pensar, nesse primeiro ponto, sobre o conceito de dispositivo de racialidade que a Sueli Carneiro vai apresentar, quando ela vai apresentar na sua obra, né, Dispositivo de Racialidade, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser, né? Pensando que o dispositivo de racialidade ele opera como um domínio que reproduz poderes, saberes e subjetividade pela negação de poderes, saberes e subjetividades, de outros saberes e subjetividades. Então, o dispositivo de racialidade ele vai instaurar essa divisão ontológica, né? Então tem a ver com essa questão existencial, né? Essa questão do ser, uma vez que ele vai fazer a afirmação do ser das pessoas brancas, né, se dando pela negação do ser das pessoas negras, né? Por isso é a construção do outro como não ser. Então, essa superioridade do eu hegemônico branco é conquistada pela contraposição com o outro, o negro. Né? Então, é importante a gente pensar esse dispositivo de racialidade e essa forma de construção do outro como não ser, sendo negro esse outro, né? Então, sendo essa identidade branca toda construída a partir da negação do outro. Isso vai ser importante porque todas essas obras elas vão pautar aqui as questões existenciais da pessoa negra, com esse recorte aqui do feminino, tá? Então, o primeiro poema do livro da Lubi que a gente vai analisar é o poema Mátria ou Terra-mãe. Aqui, nesse poema, a gente tem uma relação montada aí entre filho, pai e mãe,
tendo uma metáfora que alude à colonização e as suas consequências, né? Então, todo esse processo de diáspora africana, que envolveu mais de 9 milhões de pessoas forçadamente transportadas para as Américas, né? Entre os séculos XVI e XIX, para serem escravizadas, né? Então, aqui a gente passa por esse processo de aculturação, de imposição de uma nova língua, de uma outra cosmogonia, como uma forma de não existência, né? Então, a relação de pertencimento com o país, com a pátria, por parte das pessoas negras em diáspora, é vista a partir da representação das relações de maternidade e paternidade, expressas pelo vocábulo mátria ou pátria, né? Então, o emprego desse neologismo mátria faz alusão à imagem da mãe, como aquela que deveria ser a cuidadora primeira, né? A educadora, a amorosa, e o pai como aquele que é inflexível, que demonstra pouco amor, que é tirano. Nesse sentido, essa nação nova não é mãe, não é cuidadora, ela é pátria, patriarcal, é tirana, sobretudo porque ser pátria, né? Ser um pátria aqui é aquele que expatria, que faz esse eu lírico sentir-se fora, em exílio dentro de seu próprio território, né? Desse território dito como seu, repetido como mátria, como expresso nos primeiros versos do poema. Repetem mátria com tanta certeza, como se a palavra existisse no dicionário, o último lugar de validação. Mas não é mãe se permite que te arranquem o solo e os pés. Então, a representação do hegemônico, da imposição linguística por parte dos colonizadores, está indicada nesse verso que menciona o dicionário. A palavra mátria não existe nesse dicionário, pois este objeto, enquanto representante da normatização da língua hegemônica, guarda em si a cultura hegemônica colonizadora europeia que não acolhe, que não cuida, que não materna os corpos negros que habitam em seu solo. Essa palavra que não existe nem no último lugar de validação, pois esse comportamento cordial não existe. O outro trecho que representa a imposição linguística está na continuação do poema, que denota um idioma estrangeiro não compreendido, revelando uma construção de sentido que se dá primeiramente calcada em violações e imposições, quando ela diz: não é mátria, se permite que grite a terra rouquidão, num idioma que ninguém compreende. Então, recria-se no poema esses momentos tenebrosos de sequestro das pessoas negras para fazer delas escravizadas, alude à travessia do mar e ao processo de desterro e múltiplas violências que definem essa colonização. A última estrofe do poema reitera a visão do eu lírico através da sua escolha vocabular, né, como escolhe nomear sua nação, mesmo que a ideia de nação envolva sentir-se pertencente ao território, né? O que é oposto à sensação, aqui no caso do negro diaspórico, que ele se sente a partir de uma expatriação que não tem como requisito essa mudança de território, a qual só poderia ser oferecido, né, por uma pátria. A questão da linguagem aqui é importante, porque é uma forma de constituir-se do sujeito, no caso do sujeito negro colonizado, como o Fanon vai apresentar no capítulo Negro e a Linguagem da obra Pele Negra e Máscaras Brancas. Falar é existir absolutamente para o outro. Falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é, sobretudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. O idioma incompreensível, mencionado por Luby, logo se tornará um dos maiores símbolos de aniquilação da origem do eu lírico, porque é através da língua que nomear-se-á o mundo e a si mesmo. De onde eu vim, para onde sempre vou, eu chamo pátria. Certo? Continuando. Aqui eu tenho que pensar nessa questão do corpo-lugar, porque eu escolhi esse termo, né? Corpo-lugar é o corpo como construção simbólica que aparece na poética dessas autoras, né? Elas, ao colocarem a dimensão do corpo como título de suas obras, parecem aludir a um simbolismo e à materialidade de um corpo negro, que um corpo negro tem em diferentes espaços, inclusive em relação às mobilizações que promove ao habitar ambientações distintas, né, espaços geográficos distintos daqueles que lhe foram relegados. Então, são lugares de precarização delimitados geograficamente e socialmente,
que são superados por ambas. Né? Então, o poema seguinte a esse que nós lemos é um poema sem título que confirma o primeiro ao seguir relacionando papéis de gêneros como pré-estabelecidos e opostos unicamente por sua condição de ser feminino e masculino, remontando ao status quo que metaforiza a colonização. Então, mostra que parir, né, papel apenas feminino, é diferente de maternar. O que não necessariamente cabe somente ao feminino, né? Entendendo maternar como um conjunto de cuidados e atenção. E aí, por que isso? Visto que a pátria, esse útero geográfico, também o expulsou. Por isso não é nada além do lugar onde nasceu. Não é o lugar de pertença à pátria, mas é o seu lugar de falta, um lugar que constrói-se comunidade a partir dos que não têm comunidade. Pois, como a voz do eu lírico, existem outras vozes faltantes de si que reúnem-se e encontram-se nos eu líricos constituídos por Lubre. Né? Então, como chamar de pátria o lugar onde nasci, esse útero geográfico que me pariu? Como chamar de pátria o lugar onde nasci, se parir é uma possibilidade apenas feminina? E pátria traz essa imagem masculina. E país traz essa imagem masculina. E o próprio pai em si. Como chamar de pátria esse lugar onde nasci, embora ainda o útero geográfico que me pariu me expulsou, mãe não cabe numa pátria. Né? Então, esse recurso estilístico aí empregado a partir dos espaços entre as estrofes curtas, os versos únicos e espaçados, juntos de lacunas maiores, entre palavras, ditam um ritmo de leitura e reforçam a ênfase dada a certos trechos, como reforçar que parir é uma possibilidade apenas feminina. A gente tem aqui um outro poema bastante importante, né, que dentro do livro da Lube ele vai aparecer em diversas línguas, né? Então aparece em língua portuguesa, em catalão, em espanhol, em francês. E é um poema intitulado Condição Imigrante. Né? Esse poema ele reforça a ideia de se sentir estrangeiro dentro do seu próprio país. Ele fala da imposição de uma língua, de uma linguagem, de uma forma imposta de comportamento. Ela fala de uma vigia constante, uma presença onipresente desse cão imigração. Né? Aqui expõe esse processo de alteridade que cria essa imagem do outro, da diferença. A última palavra selvagem desloca os lugares da selvageria, colocando esse cão imigração e o processo de outrificar alguém como a própria selvageria. Pensando em Lube e Lued como escritores que criam comunidade através de que não têm comunidade, né, a comunidade dos que estão no limbo ou no exílio, é então criar no poema um espaço para rosnar. O fato desse poema ser traduzido para o espanhol, para o catalão, para o francês, para o inglês, alude a essa condição de imigrante, daquele que se expressa a partir de uma língua que não evoca memórias, mas ainda assim alguém que quer se expressar, seja em qual for a língua, já que em todas elas há esse sentimento de expatriação. E aí tem o poema, né? Desde que cheguei, um cão me segue. E mesmo que haja quilômetros, mesmo que haja obstáculos, entre nós, sinto seu hálito quente no meu pescoço. Desde que cheguei, um cão me segue e não me deixa frequentar os lugares badalados, não me deixa usar o dialeto diferente do que há aqui. Guardei minhas gírias no fundo da mala, ele rosna. Desde que cheguei, um cão me segue e esse cão eu apelidei de imigração. Né? E aí tem o final. Um país que te rosna, uma cidade que te rosna, ruas que te rosnam, como um cão selvagem. Articulando, né, pensando aí essas em consonâncias, ao falar das línguas, eu recordo da canção Um Corpo no Mundo, da Lued Luna. Né? A canção que dá nome também ao álbum Um Corpo no Mundo, de 2017. Né? Atravessei o mar, um sol da América do Sul me guia. Então, tanto a Lube quanto a Lued, elas vão partir desse lugar primeiro da história, né? Vão fazer alusão a todo esse processo de colonização que começa, né, com essa vinda ao mar, né, com esse tráfico dessas pessoas escravizadas que vêm, então, abrem o mar
como travessia, né? O mar aberto como uma travessia fúnebre. Então, um corpo no mundo começa pelo mar de alguma forma, né? Atravessei o mar, o sol da América do Sul. Me guia, trago uma mala de mão dentro uma oração, um adeus. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, é a história do meu lugar. Um corpo no mundo, que essa canção homônima ao álbum, traz um corpo à deriva, um corpo que é a sua própria embarcação. Daí a imagem de corpo-lugar, e que constrói comunidade dos que não têm comunidade, constrói significado a partir do limbo, que é um conceito da Djamília Pereira, um limbo existencial, né, do não lugar. Esse corpo que é carregado de histórias e que atravessou o mar, esse ser vasto e profundo, tão presente nessas poéticas, o qual abarca, né, vela os corpos e apresenta a petrificante experiência do desconhecido. O mar é o segundo dos 3 abismos apresentados por Glissant, né, que é um teórico martinicano, tem uma obra chamada Poéticas da Relação. Né? Então, o Glissant, esse intelectual martinicano, nessa obra, ele tem um capítulo intitulado A Barca Aberta. Então, o Glissant também começa por esse caminho do mar a sua teoria. Né? A partir dessa experiência petrificante da deportação dos africanos para as Américas, o sol da mesma América do Sul que abre a canção e que guia o eu lírico da canção, da Lued, quando ela diz, né, atravessei o mar, o sol da América do Sul me guia. O Glissant apresenta o mar como esse segundo abismo. É ele uma tumba, porque ele recebe os corpos daqueles que não suportam a travessia. Ele recebe essa carga aliviada, grávida de tantos mortos. Mortos-vivos, né? Mortos quanto vivos em suspenso. Ele carrega a melancolia das travessias transatlânticas. Ele que é um enorme começo de um mundo em suspensão. Nenhum povo é oriundo do mar. Nessa travessia é o próprio mar e a sua vaguidão, a materialização do nada, do não-mundo. Então a canção da Lued, ao iniciar a travessia pelo mar, não o faz por acaso ou somente por um efeito poético. Ela começa pelo incontestável início da história do tráfico afroatlântico, assim como o Glissant, que já no início do texto teórico, porém com essa escrita poética, né, inicia pela barca aberta. Então, para isso, Glissant apresenta o conceito de abismo, o qual se desdobra em 3 partes. O primeiro é o abismo matriz, inaugural, petrificante, quando se cai no ventre da barca, o qual atira os desterrados num não-mundo que faz berrar. Essa barca motriz molde, ela não cumpre a função de um ventre, não acolhe, não toma a direção de um céu quente, ela devora, engole e expulsa. Faz-se desembocar num território de terra além, tornada a terra em si. Tal qual o primeiro poema do livro da Lube, o Mátria e ou Terra-mãe, que nós já mencionamos aqui. A barca e seu ventre, seu fosso apavorante, é a primeira mátria que expatria. Sendo o solo territorial, os limites geográficos em que desembocaram aqueles que sobreviveram à travessia oceânica, a outra mátria, que é tida como referência única, devido ao imaginário turvo e perdido, mas que também expulsa. Sobre o mar em si, o segundo abismo, o Glissant vai dizer: o segundo abismo é o insondável do mar. Quando as regatas acostam o navio negreiro, o mais simples a fazer é aliviar a barca, atirando a carga ao mar, amarrada em costas, em balas de canhão. Tá? Continuando na segunda parte aqui, ó. Mas para que essas margens tomem forma e antes que sejam concebíveis, ele vai dizer que em algum momento o mar ele se torna esse mar, esse nada sem margens. Não, você está em suspensão, eles estavam em suspensão, não existia a margem, não existia o fim e o começo, existia um abismo. E o abismo é uma tautologia. E todo o oceano, todo o mar, afinal, docemente arrastado para os prazeres da areia, são um enorme começo, ritmado apenas por essas balas esverdeadas. Mas, para que essas margens tomem forma, e antes que sejam concebíveis, ou mesmo visíveis, quanto sofrimento pelo desconhecido. A face mais petrificante do abismo é, muito à frente da proa do navio negreiro, esse rumor pálido que não sabemos se é nuvem de tempestade, chuva ou garoa, ou fumaça de uma fogueira tranquilizadora. Dos 2 lados da barca, as margens do rio desaparecem. Que tipo de rio é esse que não tem meio?
Seria ele apenas uma dianteira? Não estaria essa barca vagando eternamente pelos limites de um não-mundo, não frequentado por nenhum ancestral? Né? O Glissant termina com essa pergunta. Né? Então, a experiência do abismo está no abismo e fora dele. O tormento daqueles que nunca saíram do abismo é ter passado diretamente do ventre do navio negreiro para o ventre roxo do fundo do mar. Mas sua provação não morreu. Foi reavivada nesse contínuo descontínuo, o pânico do novo país, a assombração pelo país de outrora e, finalmente, a aliança como a terra imposta, sofrida e redimida. A memória desconhecida do insondável serviu de lodo para tais metamorfoses. Os povos que então se constituíram, por mais que esquecessem o abismo, por mais que não soubessem imaginar a paixão daqueles que afundaram nele, teceram ainda assim uma vela, um véu, com o qual, sem retornar à terra de antes, cresceram nessa terra. Ali encontraram os primeiros habitantes, também eles deportados por um saque estacionário. Ou então teriam farejado apenas seu rastro devastado. Terra do além tornada terra em si. E aquela vela insuspeita que ao fim se desfralda é irrigada pelo vento branco do abismo. E assim o desconhecido absoluto, que era a projeção do abismo e que trazia em eternidade o abismo matriz e o abismo insondável, no fim tornou-se conhecimento. Então, esse conceito, né, da barca aberta, né, desse fosso, desse ventre, ele coaduna muito com a língua, esse conceito do Glissant, né, com a escolha vocabular da Luby, quando ela fala do ventre, desse útero geográfico, né, que é já o processo instaurado pela diáspora. Enquanto o Glissant está na travessia, a Luby, ela propõe esse começo da travessia e já chega no território geográfico, né? E aí tem um outro conceito aqui da Djamila que é muito importante para a gente entender esse não lugar, né, que o processo diaspórico provoca nesses corpos negros, né? Então tem o conceito aqui de ansiedade do limbo, que é um enigma filosófico emocional ligado às maneiras silenciosas ou explícitas de autodepreciação, mas também relacionada à tentativa de superar a imposição pelo opressor de silenciamento e esquecimento de si. Ela não provém da arte negra e não se manifesta apenas na arte. Corresponde, sim, a um complexo emocional que emerge na sensibilidade diaspórica negra. Ela se manifesta como um luto por um lar impossível, e na disposição associada a ele em buscar eternamente algo que não se pode obter, né? Porque dentro desse processo diaspórico tem algo que foi perdido, que foi deixado para trás, que ele vai tentar ser reimaginado, rememorado através da arte, mas tem ali algo do intangível. Por mais que isso seja remontado, ele é remontado através de uma opacidade, né? De algo turvo, porque não é possível remontar completamente aquilo que se perdeu, ainda que a arte tenha esse papel tão importante. Então, não é meramente a experiência de estar entre, é o luto antecipado de um sentimento impossível de chegada. É uma chegada que, de fato, nunca aconteceu.